O Santos mudou a estratégia para definir o seu novo treinador. Até o momento, nenhum nome é visto como unanimidade na diretoria santista e também não temos nenhuma conversa em andamento. Inclusive, por conta dessa indefinição, o nome de César Sampaio vai ganhando força nos bastidores. Inclusive, caso o Santos vença os seus 2 próximos jogos na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e CRB pela Copa do Brasil, pode ser que César Sampaio seja efetivado. E aí o Santos encerre, pelo menos por hora, essa busca por um novo treinador. Mas vamos falar aqui sobre essa mudança de estratégia que o Santos está adotando neste momento, após várias recusas de técnicos que já foram procurados. Então vamos aqui a uma matéria da UOL que traz o seguinte: Santos muda estratégia após incômodo e atrasa escolha de novo treinador. O Santos busca consenso para definir o novo técnico, mas quase todos os nomes dividem opiniões. Pedro Caixinha foi demitido há 11 dias. O português chegou como indicação direta do CEO Pedro Martins, porém não há mais essa carta branca. A negociação com o ex-treinador durou poucas horas. Inclusive, depois a gente retoma nessa questão de Pedro Caixinha por conta da multa, que o Santos também tem que se acertar para que também consiga, caso feche com um novo treinador, tá? Fazer esse registro. Mas continuando. O presidente Marcelo Teixeira considera que Pedro Caixinha foi um erro e agora não deixa mais essa atribuição apenas nas mãos de Pedro Martins. Esse processo, então, ficou mais difícil. O Santos só vai contratar um novo comandante se presidente, comitê de gestão e departamento de futebol concordarem. Essa divisão de poder visa aumentar a chance de acerto, mas atrasa na tomada de decisão. E aí eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao Sampaoli, que era um nome que o Santos teve reunião, as conversas estavam avançando, só que depois o Sampaoli deu um passinho para trás em aceitar a proposta do clube. E aí uma questão importante, que a gente já falou aqui em outros vídeos, é que o Sampaoli fez a reunião, só que sem a presença de Pedro Martins, que é o CEO que também está buscando esse novo treinador do Santos. Até agora a gente não conseguiu descobrir o motivo pelo qual o Pedro Martins não estava negociando com o Sampaoli, se era pelo motivo dele não ter o Sampaoli como um nome ideal para o Santos, então ele meio que ficou fora dessa negociação, mas chama atenção. Era um treinador que o Pedro Martins deixou bem claro, inclusive naquela entrevista coletiva, né, um dia após a reunião, de que não seria, digamos assim, benquisto, bem-vindo, porque ele fala de chave do CT, questão financeira, de saudosismo, aquela coisa toda. E como também tivemos recentemente o nome do Ramon e do Emiliano, que também não foram unanimidade no comitê de gestão do Santos. Então, perceba que Fernando Diniz também, que foi um nome que já esteve em pauta e não agrada o presidente Marcelo Teixeira. Então perceba que cada treinador que o Santos colocou em pauta, algum lado dessa história não estava 100% favorável. E aí as negociações não avançaram. E aí, agora, o Santos busca esse consenso de um nome que o Santos olha. Esse aqui agrada o presidente, agrada o CEO, agrada o comitê de gestão. Então essa é a ideia. Mas continuando aqui, o Santos só vai contratar um novo comandante. Esse aqui a gente já foi? Vamos lá. Um exemplo foi Emiliano Dias, indicado por Neymar Pai. O filho de Ramon toparia começar uma carreira solo no Santos, enquanto o pai quer descansar na Argentina, mas a opção gerou desarmonia na cúpula santista, principalmente no comitê de gestão, tá? Como a gente falou aqui. 4 alvos alcançaram essa aprovação majoritariamente antes do não ao Santos. Dorival, Sampaoli, Luiz Castro e Tite recusaram o peixe. O Sampaoli, tá? Só dou uma leve discordância aqui da matéria. O Sampaoli, como eu falei, era um nome que não tinha toda essa aprovação do Pedro Martins. Inclusive, informação do Ademir Quintino que o Andreatta, que é braço direito do Sampaoli, assistiu à entrevista do Pedro Martins na terça-feira e ele não gostou do que foi dito.
E aí também passou a conversar com o Sampaoli de que não seria uma boa ideia assumir o Santos neste momento, porque parecia que o CEO não fazia muita questão dele voltando para o time santista. Então, essa questão do Sampaoli também não tinha essa aprovação do Pedro Martins. Tá? É um nome que o Marcelo Teixeira gosta, o CG do Santos, de uma certa forma, também entendia que poderia ser um bom nome, mas Pedro Martins não era um cara que estava 100% convencido sobre o Sampaoli. Tá? E aí, a matéria fala também: se esse consenso não for alcançado, o auxiliar César Sampaio será efetivado. O interino tem 2 jogos na Vila Belmiro em sequência para aumentar suas chances, contra o Red Bull e também contra o CRB. E aí, uma questão que eu coloco aqui pra gente discutir é o seguinte: vários nomes que o Santos sondou não são unanimidades, né? Não existe esse consenso. Mas o César Sampaio, que a sua experiência no mundo do futebol como treinador consiste em Atlético Mineiro e São Paulo, uma vitória e uma derrota, é consenso? É unanimidade? Ou porque o Santos acha que é uma opção mais barata, quer esperar até a pausa do meio do ano? Eu não concordo, tá? Em esperar até o meio do ano. Até porque o Santos tem partidas importantes até lá, tem jogos da Copa do Brasil, então corre o risco de vamos esperar no meio do ano e você acaba se dando mal no Campeonato Brasileiro, sendo eliminado de uma Copa do Brasil. Aí pronto, seu ano foi pro saco, né? Então não concordo neste momento com essa ideia de vamos aguardar até o meio do ano. Sinceramente acho que é uma opção arriscada, tá? Mas vamos ver como a diretoria do Santos vai lidar com tudo isso. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. É uma busca que o Santos pretende estender no máximo até o jogo contra o Grêmio. Existe essa definição de quem vai ser o comandante, sendo pelo César Sampaio ou conseguindo também a definição, né, de um treinador que venha de um outro clube ou que esteja desempregado. Só que também é importante a gente falar isso aqui, ó. O Santos também precisa entrar em acordo com o Pedro Caixinha para que, tendo um novo treinador, ele consiga ser registrado e comandar o Santos, né? Então a matéria da Ana Canhedo traz o seguinte: Santos precisa pagar 15 milhões a Pedro Caixinha por rescisão antes de acertar com o novo técnico. E ainda tem os valores dos auxiliares, tá? 15 milhões seria só para o treinador que comandou o Peixe. E aí a matéria fala o seguinte: o Santos ainda não tem acordo com o Pedro Caixinha para rescisão contratual. A multa de responsabilidade do Peixe é de 2 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais, e por causa disso, o fim do vínculo entre as partes não foi registrado no BID da CBF. Dessa forma, o clube não pode registrar um novo treinador. Só depois que chegar a um consenso com Caixinha e essa rescisão for publicada no BID da CBF, é que a diretoria poderá entrar com a documentação de contratação de um substituto. Nos bastidores, a diretoria do Santos entende que essa questão está um pouco mais atrasada, por pendências com o agente de Pedro Caixinha, que gostaria de receber comissão. O valor é sigiloso, né, de qual seria essa comissão. Então, também acho, tá, aí uma opinião minha, que talvez o Santos também esteja, não vou falar empurrando com a barriga, tá, mas assim, numa velocidade mais reduzida, porque também seria feio. Pensa só, o Santos contrata um técnico hoje, tá? Mas ainda não se acertou com Caixinha e esse técnico não pode comandar o Santos. Seria feio também, né? O noticiário, a torcida sempre perguntando, e aí, quando o técnico vai estrear? Então, não sei. Será que tem alguma ligação também? O Santos está nessa velocidade mais lenta na procura por um treinador por conta dessa questão também com o Pedro Caixinha? Uma possibilidade. Não dá pra gente cravar aqui uma possibilidade, mas vamos acompanhando tudo que, né, a respeito sobre essa procura do Santos por um treinador. E como eu venho falando sempre, me deixe aqui no comentário a sugestão de treinador que você gostaria comandando o Santos. E não esquece também de se inscrever no canal para você sempre receber os vídeos que a gente posta por aqui. Um grande abraço e até a próxima.